Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 8, verso 26. Meu Senhor, ó Onipotente, podeis facilmente ser alcançado, mas apenas por aqueles que estão materialmente esgotados. A pessoa que está no caminho do progresso material, tentando aprimorar-se com parentesco respeitável, grande opulência, educação elevada e beleza corpórea, não pode aproximar-se de vós com sentimento sincero. Significado: ser materialmente avançado significa nascer em família aristocrática e possuir grande riqueza, educação e atrativa beleza pessoal. Todos os homens materialistas estão loucos por possuir todas essas opulências materiais. E por isso é conhecido como o progresso da civilização material. Mas o resultado é que, por possuir todos esses bens materiais, a pessoa torna-se artificialmente arrogante, intoxicada por tais posses temporárias. Consequentemente, essas pessoas materialmente arrogantes são incapazes de pronunciar o santo nome do Senhor, dirigindo-se a Ele com sentimento: ó Govinda, ó Krishna. Nos Shastras se diz que por pronunciar uma vez o santo nome do Senhor, o pecador livra-se de uma quantidade maior de pecado, de que ele possa cometer. Este é o poder de pronunciar o santo nome do Senhor. Não há o mínimo exagero nesta afirmação. De fato, o santo nome do Senhor tem tal poderosa potência. Mas também há uma qualidade para este cantar. Isso depende da qualidade do sentimento. Um homem desamparado pode pronunciar com sentimento o santo nome do Senhor, ao passo que um homem que pronuncia o mesmo santo nome, em meio a grande satisfação material, não pode ser tão sincero. Uma pessoa materialmente arrogante pode pronunciar o santo nome do Senhor ocasionalmente, mas ela é incapaz de pronunciar o nome com qualidade. Portanto, os 4 princípios do avanço material, a saber, 1. Alto parentesco, 2. Grande riqueza, 3. Educação elevada e 4. Beleza atrativa, são, por assim dizer, desqualificações para o progresso no caminho do avanço espiritual. A cobertura material da alma espiritual pura é um aspecto externo, assim como a febre é um aspecto externo do corpo sem saúde. O processo geral é diminuir o grau da febre e não agravá-lo com exageros. Às vezes, se vê que pessoas espiritualmente avançadas tornam-se materialmente pobres. Isso nada tem de desencorajador. Pelo contrário, este empobrecimento é sinal tão bom como a queda de temperatura para o doente é um bom sinal. O princípio de vida deve ser diminuir o grau de intoxicação material, que nos leva a ser cada vez mais iludidos a respeito da meta da vida. Pessoas grosseiramente iludidas são completamente incapazes de entrar no reino de Deus. Verso 27. Minhas reverências são para vós, que sois a propriedade dos materialmente pobres. Nada tendes a ver com as ações e reações dos modos materiais da natureza. Vós sois autossatisfeito, e portanto sois o mais amável, e sois o mestre dos monistas. Significado:
Um ser vivo está acabado logo que não haja nada para possuir. Portanto, o ser vivo não pode ser, no verdadeiro sentido do termo, um renunciante. Um ser vivo renuncia a algo para ganhar algo mais valioso. O estudante sacrifica suas tendências infantis para obter melhor educação. Um servo abandona seu trabalho por um trabalho melhor. De modo semelhante, um devoto não renuncia ao mundo material à troca de nada, mas por algo de valor espiritual tangível. Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami e Srila Raghunatha Das Goswami e outros abandonaram sua pompa e prosperidade mundanas por causa do serviço ao Senhor. Eles eram grandes homens no sentido mundano. Os Goswamis eram ministros a serviço do governo da Bengala. E Srila Raghunatha Das Goswami era o filho de um grande zamindar daquela época. Mas eles deixaram tudo para ganhar algo superior àquilo que possuíam anteriormente. Os devotos geralmente não têm prosperidade material, mas eles têm uma tesouraria secreta aos pés de lótus do Senhor. Há uma bela história sobre Srila Sanatana Goswami. Ele tinha uma pedra de toque consigo, e esta pedra foi deixada num monte de lixo. Um homem necessitado a pegou, mas depois ele maravilhou-se de que a pedra preciosa fosse mantida em lugar tão desprezado. Pediu então a Sanatana Goswami a coisa mais valiosa e recebeu o santo nome do Senhor. Akinchana significa aquele que não tem nada a dar materialmente. Um devoto verdadeiro, ou Mahatma, não tem nada de material a oferecer a alguém, porque ele já deixou todos os bens materiais. Ele pode, contudo, dar o bem supremo, a saber, a personalidade de Deus, porque o Senhor é a única propriedade de um devoto verdadeiro. A pedra de toque de Sanatana Goswami, que fora tirada no lixo, não era propriedade do Goswami. Caso contrário, não teria sido mantida em tal lugar. Este exemplo específico é dado para os devotos neófitos apenas para convencê-los de que os anseios materiais e o avanço espiritual não se combinam bem. A menos que a pessoa seja capaz de ver tudo como espiritual em relação com o Senhor Supremo, ela deve sempre distinguir entre matéria e espírito. Um mestre espiritual como Srila Sanatana Goswami, embora pessoalmente capaz de ver tudo espiritualmente, estabeleceu este exemplo para nós, porque não temos essa visão espiritual. O progresso da visão material, ou da civilização material, é um grande obstáculo para o avanço espiritual. Este avanço material enreda o ser vivo no cativeiro do corpo material, o qual é seguido de todos os tipos de misérias materiais. Tal avanço material é chamado anartha, ou coisa indesejável. De fato, isso é assim. No atual contexto do progresso material, uma pessoa usa batom ao preço de $0,5. E há muitas outras coisas indesejáveis que são produtos da concepção material de vida. Por desviar a atenção para tantas coisas indesejáveis, a energia humana é desperdiçada sem adquirir a compreensão espiritual, a necessidade primordial da vida humana. A tentativa de alcançar a Lua é outro exemplo de desperdício de energia, porque mesmo que a Lua seja alcançada, os problemas da vida não serão resolvidos. Os devotos do Senhor são chamados akinchanas, porque eles praticamente não têm bens materiais.
Tais bens materiais são todos produtos dos três modos da natureza material. Eles embotam a energia espiritual. E assim, quanto menos possuamos de tais produtos da natureza material, tanto melhor será a oportunidade de progresso espiritual. Todos seus atos e feitos, mesmo os que se exibem neste mundo material, são espirituais e não afetados pelos modos da natureza material. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que todos os seus atos, mesmo seu aparecimento e desaparecimento dentro e fora do mundo material, são transcendentais. E aquele que conhece isso perfeitamente não nascerá novamente neste mundo material, mas irá de volta ao Supremo. A doença material deve-se ao anseio pelo assenhoramento da natureza material. Esse anseio deve-se a uma interação dos três modos da natureza, e nem o Senhor, nem os devotos têm apego a este falso desfrute. Portanto, o Senhor e os devotos são chamados Nivrita Guna Vritti. O perfeito Nivrita Guna Vritti é o Senhor Supremo, porque ele nunca é atraído pelos modos da natureza material, ao passo que os seres vivos têm essa tendência. Alguns deles caem na armadilha da atração ilusória da natureza material. Porque o Senhor é propriedade dos devotos, e os devotos são propriedade do Senhor. Reciprocamente, os devotos são certamente transcendentais aos modos da natureza material. Esta é uma conclusão natural. Tais devotos imaculados são distintos dos devotos mistos que se aproximam do Senhor para a mitigação das misérias e da pobreza, ou por causa da curiosidade e da especulação. Os devotos imaculados e o Senhor são transcendentalmente apegados um ao outro. Para os outros, o Senhor não tem nada a reciprocar, e portanto ele se chama Atmarama, autossatisfeito. Autossatisfeito como é, ele é o mestre de todos os monistas, que procuram fundir-se na existência do Senhor. Tais monistas mergulham na refulgência pessoal do Senhor, chamada Brahmajyoti, mas os devotos entram nos passatempos transcendentais do Senhor, que nunca devem ser mal entendidos como materiais. Verso 28. Meu Senhor, considero que vossa onipotência é o tempo eterno, o controlador supremo, sem começo nem fim, o onipenetrante. Vós sois igual para com todos, ao distribuir vossa misericórdia. As dissensões entre os seres vivos devem-se ao convívio social. Significado: Kunti Devi sabia que Krishna não era nem seu sobrinho, nem um membro familiar comum de sua casa paterna. Ela sabia perfeitamente bem que Krishna é o Senhor primordial, que mora no coração de todos como a super-alma, Paramatma. Outro nome do aspecto Paramatma do Senhor é Kala, ou tempo eterno. O tempo eterno é testemunha de todas as nossas ações, boas e más, e assim as reações resultantes são conferidas por ele. Não adianta nada dizermos que não sabemos por que e de que estamos sofrendo. Pode ser que esqueçamos a má ação pela qual sofremos no presente momento, mas devemos lembrar que Paramatma é nosso companheiro constante, e portanto ele conhece tudo, passado, presente e futuro. E porque o aspecto Paramatma do Sr. Krishna determina todas as ações e reações, ele também é o controlador supremo. Sem sua sanção, nenhuma folha de grama
pode mexer-se. Os seres vivos recebem tanta liberdade quanto merecem, e o abuso desta liberdade é a causa do sofrimento. Os devotos do Senhor não abusam de sua liberdade, e, portanto, eles são os bons filhos do Senhor. Outros, que abusam da liberdade, são postos em misérias, determinadas pelo Kala eterno. O Kala oferece às almas condicionadas tanto felicidade quanto misérias. Tudo é predestinado pelo tempo eterno. Assim como padecemos de misérias que não desejamos, da mesma forma podemos também desfrutar de felicidade inesperada, pois todas elas são predestinadas pelo Kala. Portanto, ninguém é amigo ou inimigo do Senhor. Todos estão sofrendo ou desfrutando do resultado de seu próprio destino. Este destino é feito pelos seres vivos no decorrer do convívio social. Aqui todos querem assenhorar-se da natureza material, e assim todos criam seu próprio destino sob a supervisão do Senhor Supremo. Ele é onipenetrante e, portanto, pode ver as atividades de todos. E porque o Senhor não tem começo nem fim, ele também é conhecido como o tempo eterno, ou Kala. Verso 29. Ó Senhor, ninguém pode entender vossos passatempos transcendentais, que parecem ser humanos e são tão desconcertantes. Ninguém é para vós objeto especial de favorecimento, nem tendes objeto algum de inveja. As pessoas apenas imaginam que sois parcial. Significado: a misericórdia do Senhor para com as almas caídas é distribuída igualmente. Ninguém é para ele objeto especial de hostilidade. A própria concepção da personalidade de Deus como um ser humano é desconcertante. Seus passatempos parecem ser exatamente como os de um ser humano, mas na verdade eles são transcendentais e sem nenhum vestígio de contaminação material. Ele é, sem dúvida, conhecido como parcial para com seus devotos puros, mas de fato ele nunca é parcial, assim como o sol não é parcial com ninguém. Pela utilização dos raios do sol, às vezes até mesmo as pedras tornam-se preciosas, ao passo que um homem cego não pode ver o sol, embora haja suficientes raios de sol diante dele. Escuridão e luz são duas concepções opostas, mas isso não significa que o sol é parcial na distribuição de seus raios. Os raios do sol estão abertos para todos, mas as capacidades dos receptáculos diferem. Os tolos pensam que serviço devocional é adular o Senhor para obter misericórdia especial. Na verdade, os devotos puros que estão ocupados em transcendental serviço amoroso ao Senhor não são uma comunidade mercantil. Uma casa mercantil presta serviços a alguém em troca de valores. Os devotos puros não prestam serviço ao Senhor em troca disso, e, portanto, a misericórdia plena do Senhor está à disposição deles. Homens sofredores e necessitados, pessoas curiosas ou filósofos estabelecem contato temporário com o Senhor para servirem a propósitos particulares. Quando o propósito é atingido, cessa a relação com o Senhor. Um homem que está sofrendo, caso seja realmente piedoso, ora ao Senhor por sua recuperação. Mas tão logo acabe o período de recuperação, na maioria dos casos o homem sofredor não se importa mais
em manter qualquer contato com o Senhor. A misericórdia do Senhor está à disposição dele, mas ele reluta em recebê-la. Esta é a diferença entre o devoto puro e o devoto misto. Aqueles que se opõem completamente ao serviço devocional ao Senhor são considerados como estando em abjeta escuridão. Aqueles que pedem o favor do Senhor apenas em momentos de necessidade são recipientes parciais da misericórdia do Senhor. E aqueles que estão 100% ocupados no serviço ao Senhor são recipientes completos da misericórdia do Senhor. Essa parcialidade no recebimento da misericórdia do Senhor é relativa ao recipiente e não se deve à parcialidade do Senhor todo misericordioso. Quando o Senhor desce a este mundo material, através de sua energia toda misericordiosa, ele atua como um ser humano, e por isso parece que o Senhor é parcial apenas com seus devotos. Mas isto não é verdade. A despeito dessa manifestação aparente de parcialidade, sua misericórdia é distribuída igualmente. No campo de batalha de Kurukshetra, todas as pessoas que morreram na luta, na presença do Senhor, obtiveram a salvação, mesmo sem as qualificações necessárias. Porque a morte na presença do Senhor purifica a alma que falece dos efeitos de todos os pecados. E, portanto, o moribundo obtém um lugar em alguma parte da morada transcendental. De alguma forma, se alguém se expõe aos raios do sol, de certo obterá o devido benefício do calor e dos raios ultravioleta. Portanto, conclui-se que o Senhor nunca é parcial. É errado as pessoas em geral pensarem que ele é parcial. Verso 30. É realmente desconcertante, ó alma do universo, que vós trabalheis, embora sejais inativo, e que vós nasçais, embora sejais a força vital e o não nascido. Vós desceis em pessoa entre os animais, homens, sábios e seres aquáticos. Realmente, isso é desconcertante. Significado: os passatempos transcendentais do Senhor são não apenas desconcertantes, como também aparentemente contraditórios. Em outras palavras, todos eles são inconcebíveis para o limitado poder de pensamento do ser humano. O Senhor é a toda predominante super-alma de toda existência, e todavia ele aparece sob a forma de um javali entre os animais, sob a forma de um ser humano, como Rama, Krishna, etc., sob a forma de um rishi, como Narayana, e sob a forma de um aquático, como um peixe. Todavia, se diz que ele é não nascido, e que nada tem a fazer. No Shruti Mantra, se diz que o Brahman Supremo nada tem a fazer. Ninguém é igual ou superior a ele. Ele tem energias múltiplas, e tudo é executado perfeitamente por ele, através de conhecimento, força e atividade automáticos. Todas estas afirmações provam, sem nenhuma dúvida, que as atividades, formas e feitos do Senhor são todos inconcebíveis para nosso limitado poder de pensamento. E porque ele é inconcebivelmente poderoso, tudo é possível nele. Portanto, ninguém pode avaliá-lo exatamente. Todas as ações do Senhor são desconcertantes para o homem comum. Ele não pode ser entendido através do conhecimento védico, mas pode ser facilmente entendido pelos devotos puros,
porque eles estão intimamente relacionados com ele. Portanto, os devotos sabem que, embora ele apareça entre os animais, ele não é um animal, nem um homem, nem um rishi, nem um peixe. Ele é eternamente o Senhor Supremo, em todas as circunstâncias. Verso 31. Meu querido Krishna, Yashoda pegou uma corda para vos atar quando fizeste uma travessura. E vossos olhos perturbados inundaram-se de lágrimas, que lavaram o rímel de vossos olhos. E vós estáveis temeroso, embora o medo personificado tenha medo de vós. Esta visão é desconcertante para mim. Significado. Eis aqui outra explicação da confusão causada pelos passatempos do Senhor Supremo. O Senhor Supremo é o Supremo em todas as circunstâncias, como já se explicou. Aqui está um exemplo específico de que o Senhor é o Supremo, e ao mesmo tempo um brinquedo na presença de seu devoto puro. O devoto puro do Senhor presta serviço ao Senhor apenas por amor imaculado. E enquanto desempenha esse serviço devocional, o devoto puro esquece a posição do Senhor Supremo. O Senhor Supremo também aceita o serviço amoroso de seus devotos mais saborosamente, quando o serviço é prestado espontaneamente, por afeição pura, sem nem um pouco de admiração reverencial. Geralmente, o Senhor é adorado pelos devotos numa atitude reverencial, mas o Senhor fica meticulosamente comprazido quando o devoto, por afeição e amor puros, considera o Senhor como menos importante que ele mesmo. Os passatempos do Senhor, namorado original de Goloka Vrindavan, são intercambiados neste espírito. Os amigos de Krishna consideram-no como um deles. Eles não o consideram como sendo de importância reverencial. Os pais do Senhor, que são todos devotos puros, consideram-no apenas como uma criança. O Senhor aceita os castigos dos pais mais alegremente que as orações dos hinos védicos. De modo semelhante, ele aceita as repreensões de suas noivas mais saborosamente que os hinos védicos. Quando o Senhor Krishna esteve presente neste mundo material, para manifestar seus passatempos eternos do reino transcendental de Goloka Vrindavan, como uma atração para as pessoas em geral, ele revelou um quadro único de subordinação diante de sua mãe adotiva, Yashoda. O Senhor, em suas atividades brincalhonas, naturalmente infantis, costumava estragar a manteiga que mãe Yashoda mantinha em estoque, quebrando os potes e distribuindo o conteúdo a seus amigos e companheiros de folguedos, incluindo os célebres macacos de Vrindavan, que se aproveitavam da munificência do Senhor. Mãe Yashoda viu isso, e por seu amor puro, ela quis fazer uma encenação de punição para seu filho transcendental. Ela pegou de uma corda e ameaçou de amarrar o Senhor, assim como geralmente fazem os chefes de família ordinários. Vendo a corda nas mãos de mãe Yashoda, o Senhor inclinou sua cabeça e começou a chorar como uma criança, e lágrimas rolaram por suas bochechas, lavando um unguento negro untado sobre seus belos olhos. Este retrato do Senhor é adorado por Kunti Devi, porque ela é consciente da posição suprema do Senhor. Ele é temido frequentemente pelo medo personificado. Contudo, teme sua mãe, que quis simplesmente castigá-lo, como se faz habitualmente. Kunti estava consciente da posição exaltada de Krishna,
ao passo que Yashoda não estava. Portanto, a posição de Yashoda era mais exaltada que a de Kunti. Mãe Yashoda obteve o Senhor como seu filho, e o Senhor fê-la esquecer-se completamente de que seu filho era o próprio Senhor. Se Mãe Yashoda fosse consciente da posição exaltada do Senhor, ela certamente teria hesitado em castigá-lo. Fez-se, porém, que ela esquecesse essa situação, porque o Senhor queria se comportar exatamente como uma criança diante da afetuosa Yashoda. Este intercâmbio de amor entre a mãe e o filho foi executado de maneira natural. E Kunti, lembrando-se da cena, ficou desconcertada, e ela não podia fazer nada além de louvar o amor filial transcendental. Indiretamente, Mãe Yashoda é louvada por sua posição única de amor, pois ela pôde controlar, mesmo o Senhor Todo-Poderoso, como seu amado filho.